Boa noite a todos. Hoje são 19 de fevereiro de 2026 e nós vamos iniciar mais uma aula do Projeto Escola Gilberto Gonçalves. A aula de hoje nós vamos falar sobre a idade, né? O que a nossa idade ou cada idade veio para nos ensinar, né? Eu sou Lisana Ratti, terapeuta sistêmica, numeróloga e professora do projeto Escola Gilberto Gonçalves, ok? Bom, eu vou iniciar, né, eu gostaria de iniciar essa falando um pouco sobre a numerologia da alma, aplicada na vida real, no nosso dia a dia. Para que ela serve, em que momento que a gente pode usar a numerologia, ou seja, todos os momentos da vida. Quando a gente conhece essa ferramenta, ela é muito positiva e ela traz soluções para muitas questões na nossa vida. Como vocês já sabem, a numerologia, ela não é mística, né? Ela não faz previsão, né? Ela é uma ferramenta de autoconhecimento. E quando nós entendemos o que os números estão falando com a gente, nós começamos a tomar consciência de qual que é a energia que está ativa na nossa vida. Qual que é o aprendizado que está sendo pedido para a nossa evolução? Quando agir e como agir em determinada situação? Quando e o que esperar de cada ciclo da nossa vida, né? Na fase de infantil, na fase de adolescência, na fase adulta, na fase de maturidade, né, espiritual, a gente pode colocar até na velhice, né, então o que que nós podemos, né, esperar em cada ciclo desse aí? Quais os padrões que nós devemos encerrar e quando devemos encerrar? Quando iniciar, né, um novo projeto ou um novo aprendizado, né, qual que é o melhor mês ou o melhor dia, até mesmo em relação a algum evento importante, né, uma reunião importante de definir a que horas, né, que data, qual é a melhor data, a melhor hora para tomar decisões, né, fazer algumas decisões, ou para tomar determinadas decisões nessa reunião, entender por que determinado ano da nossa vida foi tão desafiador, também, né, parar de ficar lutando contra as fases da nossa vida que pedem pausa, que pedem mudança, né? Quantas vezes nós ficamos insistindo no temos que fazer, e na realidade, às vezes, é um momento de que a gente precisa dar uma pausa, ou é um momento em que a gente precisa respirar fundo e agir de uma forma diferente, né? Parar de agir seguindo aqueles padrões, seguir aquele padrão que a gente vem repetindo, como também aproveitar cada fase da nossa vida, né? Mostra também como nós podemos usar os nossos talentos, os nossos dons, como nós podemos empregar esses nossos talentos, né? E além também de entender o que nós viemos fazer aqui, o que nós precisamos evoluir, qual que é o caminho a seguir, né? Então, quando nós fazemos um mapa, não é para saber o que vai acontecer no futuro, é para saber se nós estamos alinhados com a energia do momento em que nós estamos vivendo, se nós estamos alinhados com o nosso propósito de alma, né? E se nós não estamos, por quê? O que precisa ser feito, tá? Bom, e para fazer uma análise numerológica, nós precisamos do quê? Do nome de batismo e da data de nascimento. Não é a data que está na certidão,
porque às vezes muitas pessoas nasceram num dia e foram registradas em outro dia, né? Então, é o nome de batismo, não é o nome que foi mudado por exemplo, casamento, né? É o nome de batismo e a data de nascimento. Então, com esses dados, nós podemos extrair diversas informações sobre o que eu acabei de falar aqui com vocês e muito mais informações, porque a numerologia, ela não é estática, ela não é engessada, ela é energia, ela é vibração, né? E ela nos dá infinitas possibilidades de alternativas de caminhos para encontrarmos respostas que vão nos ajudar a entender e também a esclarecer o que acontece na nossa vida, né? E apontar também caminhos de solução, porque muitas pessoas buscam a numerologia, buscam fazer o mapa numerológico porque estão perdidas, né? Não encontram o caminho, e a numerologia, ela vai apontar esses caminhos aí, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma, né, dessas diversas possibilidades de pesquisa, que é a data de nascimento, e que nós vamos trabalhar nessa aula o que a idade atual veio te ensinar, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, nós vamos começar a desvendar um pouquinho sobre a data de nascimento. A data de nascimento, ela vai apontar para a gente sobre o caminho de origem. E o que quer dizer o caminho de origem? O caminho de origem, ele vai mostrar para a gente qual que foi o caminho percorrido pela personalidade anterior na última vida, né? E também ele vai mostrar qual que é o nosso destino atual, né? Esse destino que nos leva, esse caminho que nos leva para a nossa missão de vida, que é a razão espiritual da nossa existência atual, tá? Mas, além disso, a data de nascimento, ela pode revelar várias coisas. Nós podemos, quando nós temos o conhecimento dessa ferramenta, nós podemos utilizar essa data de nascimento, é, o dia, o mês, o ano, para fazer vários cálculos, para que a gente encontre respostas, tá? Mas é a partir do momento em que nós conseguimos dominar essa ferramenta, tá? Mas a data de nascimento, ela vai revelar o quê? Os nossos dons, os nossos talentos, que estão em que local dessa data de nascimento? No dia em que nós nascemos, tá? Vocês encontram também nas nossas redes sociais vários posts falando sobre os talentos natos, né, que são os nossos dons. Do dia 1º até o dia 31, vocês encontram lá essas informações. Também traz para a gente informações de o que nós viemos aprender com a figura materna, com a figura paterna. Isso nós vamos encontrar no mês e no ano, essas informações. Também vai trazer para a gente o que o nosso corpo pede para ser materializado, ou seja, o nosso corpo é matéria, né? Então, o que nós precisamos materializar aqui nessa vida? Então, nós encontramos isso no dia em que nós nascemos, né? O que a nossa alma, né, ela sente, ela, ela pensa em relação ao nosso propósito, né? Isso vai estar no mês em que nós nascemos. E no ano em que nós nascemos, o que o nosso espírito está pedindo para a nossa evolução, né? Então, nós vamos interpretar cada número, ler cada número, de acordo com cada objetivo, né? Cada resposta que nós estamos buscando. Além disso, vai trazer para a gente os 4 ciclos da nossa existência, ou seja, o que nós vamos viver desde o dia em que nós nascemos até o dia que nós saímos dessa vida, né? O dia que nós desencarnamos, né?
E cada idade, né, que nós podemos, que a cada ano, né, que nós vamos vivenciando, é como um micro ciclo de aprendizados e desafios que precisam ser aprendidos e precisam ser superados a cada ano, né? E também nós encontramos, né, as informações dos aprendizados do nosso ano pessoal, tá? Com a data de nascimento. Nós já vimos isso em outras aulas, quando nós calculamos o dia mais o mês, mais o ano universal, que é o ano vigente, nós temos qual que é o nosso aprendizado no ano pessoal, né? E a forma que nós vamos calcular o caminho de origem, nós vamos somar o dia, o mês e o ano separadamente. Então, aí vocês têm um exemplo que é o dia 6/12 de 1970. Então, é a data de nascimento de uma pessoa, né, fictícia. Então, vocês vão somar o dia 6. Se for um dia com um número composto, 1 e 6, 2 e 6, né? Vocês vão reduzir esse número. Então, se for 1 e 6, vocês vão somar e vão encontrar o 7, tá? Como no mês 12 também, né? Aqui no mês 12, vocês vão somar o 1 com o 2 e vocês vão encontrar o 3. E 1970, que é o ano, vocês vão somar o 1 mais o 9, que vai dar 10, mais o 7, que vai dar 17, e mais 0, que é 17, né? E a gente reduz o 17 para o número 8, porque 1 mais 7 vai dar 8. Então, aqui nós temos o dia, a redução do mês e a redução do ano. E aí nós fazemos outra continha, nós vamos somar o dia, mais o mês, mais o ano, nós vamos encontrar, coincidentemente, 17 aqui. E aí nós precisamos reduzir esse número para um número simples. Então, nós vamos encontrar o 1 mais o 7, que vai dar 8. Então, o número espiritual, ou o número de caminho de origem, desse exemplo é 8. Então, isso vai mostrar para a gente o que a personalidade anterior estava aprendendo, estava desenvolvendo na vida passada, e que quando ela desencarna e essa alma, dentro do projeto dela de encarnação, ela escolhe uma personalidade a dedo que vai dar continuidade a esse processo de evolução. Então, essa antiga personalidade, ela entrega isso que foi aprendido para a personalidade atual e que ela vai continuar desenvolvendo isso de acordo com mais alguns outros aprendizados que ela precisa desenvolver aqui nessa vida, tá? Quando a gente aprofunda mais no estudo da numerologia, a gente pode encontrar no caminho de origem outros números, tá? Mas aqui, de uma forma ilustrativa, para que a gente entenda esse básico da numerologia, nós vamos trabalhar com os números simples. Então, eu acredito que você já devam estar aí com papel, caneta, e devem ter calculado aí o caminho de origem de vocês. Então, se não calcularam, eu vou dar um tempinho aí para que vocês calculem, é rápido esse cálculo, tá? E aí eu vou falar o que é que cada um veio aprender com esses números aí que vocês encontraram. Então, nós vamos começar com o número 1, né? Quem encontrou o caminho de origem número 1, né? Ele traz a energia do criar e do realizar, né? Então, essa pessoa veio para desenvolver essa capacidade de liderança, né? Pois ela tem o potencial da criação e realização muito forte. Então, é uma pessoa que precisa o quê? Ser independente,
ela precisa se voltar para as conquistas, ela precisa realizar, ela precisa estar no comando da própria vida. Não quer dizer necessariamente que ela precisa estar liderando, sei lá, uma grande empresa, ela pode ter vindo com uma missão, talvez ou nesse caminho de origem que é um aprendizado, às vezes para ela assumir a própria vida e comandar a própria vida. Como é que nós vamos saber disso? Através de todos os outros números que compõem um mapa numerológico. Então, a leitura que nós fazemos de um mapa numerológico não é uma leitura de números isolados, porque se a gente faz com esses números isolados, essas informações elas ficam todas fragmentadas. E quando a gente entende, né, como é que nós montamos esse quebra-cabeça do mapa numerológico, nós conseguimos entender, né, qual que é o propósito desse caminho de origem 1, o que que eu preciso, em que lugar eu preciso estar, o que que eu preciso desenvolver, o que que eu preciso aprender, né, eu preciso estar na frente de uma grande corporação, ou eu preciso simplesmente estar comandando a minha própria vida, tá? Quem encontrou o caminho de origem 2, né, o aprendizado, o que que é? Associar, aprender a fazer parcerias, aprender a fazer escolhas, né? Então, o 2, a pessoa precisa aprender que as coisas não podem centralizar nela mesma, né? Ela precisa olhar para fora, ela precisa entender que existe um outro, né? Que ela não pode escolher sozinha como o número 1, ele faz escolhas individuais, né? O 2 não. O 2 ele já precisa convocar o outro, estar com o outro, para que ele faça essas escolhas. É isso que vai fortalecer esse aprendizado dele, né? E o 2 também tem um aprendizado que é aprender a lidar com as emoções, né? Desenvolver a flexibilidade, desenvolver a sensibilidade. E aí nós temos quem encontrou aí o caminho de origem 3, tá? O 3 ele traz a energia da expressão e da manifestação, né? No 3 ele já contém a energia do né, que é esse poder da criação e da realização, tem a energia do 2, que é essa associação de fazer escolhas, de aprender com o outro também, de dividir, né? Já começou a trabalhar as emoções, e aí agora ele precisa o quê? Com tudo isso que ele tem, com essa capacidade de criar e de realizar, ele precisa o quê? Manifestar. Ele precisa realizar, né? O 3, ele é aquele que tem muitos projetos, muitas ideias, né? Ele é extremamente criativo e ele precisa o quê? Colocar os pés no chão e materializar, sair do mundo, né, das ideias, do mundo mental e ir para a matéria. E aí, para quem encontrou o caminho de origem 4, né, ele traz o quê? Estrutura e enraizamento, né? O 4, ele veio para aprender o quê? A ser firme, a se estruturar, a materializar, a ter foco, disciplina, planejamento, rotina, e o 4 veio para quê? Para trabalhar, para assumir responsabilidades e parar de transferir para os outros as responsabilidades que são dele, né? E aí tem o 5, né, que ele veio o quê? Buscar, conquistar, transitar, mudar, né? Então, o 5 ele veio para aprender a direcionar a sua energia para fazer algo que valha a pena. Então, esse caminho de origem 5 ele traz muito o quê? Muito movimento, muita mudança, para que o quê? Abra esse caminho, né, para que caiba outras coisas, e é uma busca externa, de algo numa tentativa de tampar aquilo que falta internamente. Então, o 5 é um número que traz o quê? Muito movimento.
E aí, né, vem aquele que tem o caminho de origem 6, que ele veio para pacificar e harmonizar. Então, ele veio aprender o amor através da família e desenvolver a diplomacia, né? Então, esse caminho de origem 6 foi esse aprendizado, né, desse amor. O 3 ele tem um aprendizado do amor, mas é o próprio amor, né, a se amar. E aí, o 3 é um amor mais expandido, em que eu já começo a olhar para a família, eu começo a olhar para o outro, eu começo a preocupar com o outro, preocupar com a segurança, ensinar aquilo que eu sei, né? Porque dentro do 6 tem todos esses números anteriores, né? O 5 não é aquele que foi lá para fora buscar algo, né? Então ele foi lá e aprendeu alguma coisa. E aí o 6 é esse que volta para casa, que volta para o lar. Então ele tem algo a ensinar para as pessoas que estão lá. E aí, né, tem o número 7. O número 7 é movimentar, estudar e aprofundar, né? Então, o 7, as pessoas que têm o caminho de origem, que encontraram o caminho de origem 7, elas precisam aprender a gerar um movimento com todo o conhecimento adquirido. Então, o 7 é aquele que busca pelo conhecimento, é aquele que busca pelas respostas, é aquele que sempre vai em busca da perfeição, da verdade, né? Tanto da verdade interna, quanto da verdade externa, quanto a verdade interna. Então, ele vai lá fora para buscar esse conhecimento, e aí ele para um tempo para o quê? Refletir sobre esse conhecimento, né? Então, depois que ele reflete sobre esse conhecimento, ele precisa colocar isso em prática, porque conhecimento parado não adianta nada, ele se torna apenas um aprendizado egoísta. Então, se eu aprendi, isso é importante para mim, eu o quê? Compartilho desse conhecimento, divido esse conhecimento com as outras pessoas. E aí, depois disso, né, vem o caminho de origem 8, que é um caminho para desapegar e transformar, né? Então, o 8, ele vem com o compromisso do desapego para transformar a matéria estagnada. Então, dentro do 8 tem todos esses números que antecedem a ele. Então, ele já tem o conhecimento, ele já buscou lá fora, ele tem o conhecimento, ele já começou a aplicar isso na vida dele. E aí, agora, ele precisa o quê? Ele precisa dividir isso com as outras pessoas. O 8 tem muito a ver com a questão de somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, é buscar todo esse conhecimento, toda a intuição que vem do 7, que vem do 2, que vem do 3, né? Buscar todo esse potencial intuitivo, esse potencial criador, criativo, e o quê? E começar a materializar isso. Então, por isso que o 8 é o número que promove uma transformação, é trabalhar a matéria e trabalhar o espírito. E se a gente olhar para o 8 ele se une aqui no centro, né? A gente pode considerar isso como chakra cardíaco, né? Nós temos 3 chakras superiores, que eles estão mais conectados, ou vibram mais essa questão espiritual, e nós temos o que? 3 chakras inferiores, que vibram mais o quê? Na matéria, na realização. Só que isso precisa o quê? De gerar esse movimento, né, de se realizar aqui na matéria. E para isso eu preciso desapegar de algumas coisas para que eu consiga fazer esse movimento. E aí depois vem o 9, que é o número do encerramento, né, o aprendizado, do encerramento de ciclos e também para se aprimorar, aperfeiçoar. Então, quem
trouxe, né, o caminho de origem 9, ele veio para se aperfeiçoar e fechar ciclos. Ou seja, esse caminho de origem, ele vai pedir o quê? Que aprofunde, né, em tudo isso que ele já traz com ele, que são todos esses aprendizados aqui, então precisa aprofundar em todas essas experiências, e aí fazer uma avaliação do que é importante, do que ele está carregando sem necessidade, que já não tem mais importância nenhuma, fazer esse balanço e descartar aquilo que não precisa mais, aquilo que trava, aquilo que impede dele ir para frente, e pegar aquilo que leva ele para o mais, que leva para que ele evolua espiritualmente e que ele cumpra essa missão. Então, ele precisa encerrar alguns ciclos, vai se aprimorar de acordo com essas experiências que foram vividas, e, a partir daí, ele se coloca em movimento, né? Coloca em movimento aquilo que é necessário para que ele dê continuidade, né? Então, o caminho de origem, ele é a essência da nossa missão, ou seja, o que a personalidade anterior começou, foi desenvolvendo, foi aprendendo na vida passada, ela entra numa linha da vida, entregando tudo isso para a personalidade atual, essa personalidade atual vai viver todos os ciclos de experiência para chegar lá no final o quê? E cumprir com a missão, tá? Então, o caminho de origem é a essência de onde começa o quê? O caminho que nós vamos trilhar nessa vida para chegar lá no final com a missão cumprida. Quer dizer que todos nós vamos cumprir com a nossa missão? Não, né? Para que a gente cumpra com a missão, nós precisamos de ter essa consciência do que é que nós viemos aprender aqui, tá? E dentro dessa aula que nós vamos ver hoje, a idade, ela é temporal, né? Porque a cada ano ela vai alterando numerologicamente. Mas nós vamos ver isso aí mais adiante, ok? Tá? Então agora nós vamos começar a falar sobre as idades e como cada ciclo ele traz esse aprendizado para nós, tá? Tudo na vida é vibração, né? Tudo é energia. E os números, eles são códigos numéricos, não é isso? Que organizam essas vibrações. Então, eles não são apenas quantidade, eles são qualidade da experiência que nós vamos viver, né? E aí, né, eu pergunto a vocês, você já percebeu como cada fase da nossa vida tem um peso diferente, né? O que parecia na nossa adolescência, né, algo que era muito urgente, quando a gente está lá na faixa dos 30 anos, isso perde a força, né? O que era um medo lá aos 20 anos da nossa vida, vira responsabilidade aos 40 anos, né? Aos 50 anos, muitas vezes, nós fazemos uma pergunta mais profunda, né? É isso mesmo que eu vim fazer aqui? É isso mesmo que eu quero viver? Né? Então, a numerologia, ela vai nos ajudar a entender que isso não é por acaso, isso é ciclo de experiência. Então, cada idade vai carregar uma energia específica, um chamado para um aprendizado, né? A gente já ouviu falar, e vocês também já devem ter falado, né? Tal idade foi muito difícil para mim, né? Eu mesma, quando eu fiz meus 29 anos, foi a idade mais difícil da minha vida, tá? Mas eu vou falar sobre isso mais lá na frente, quando a gente estiver falando sobre, né, esse ciclo dessas idades dos 20 anos, tá? Enquanto isso, eu gostaria que vocês fossem lembrando, né, qual que foi a idade que foi mais difícil, qual que foi o ciclo que foi mais difícil para vocês, né? Provavelmente, essa idade ou esse ciclo
deve ter ativado um aprendizado específico que foi muito importante e muito desafiador para vocês, tá? Então, enquanto vocês vão lembrando disso, nós vamos falar o que cada idade veio nos ensinar. Então, aí tem um desenho com um gráfico aí, então nós vamos ver o que cada idade aí veio nos ensinar, né? Nós vamos falar eu vou falar de uma forma mais sucinta, mais resumida, vocês vão fazendo as anotações, porque mais lá na frente vocês vão fazer o cálculo e vão começar a entender um pouco qual que é o aprendizado da idade que vocês estão, né? Nós vamos caminhar aqui passo a passo, porque nós absorvemos o conhecimento aos poucos, né? É como nos primeiros anos da escola, quando nós começamos a aprender, né? A pegar o lápis primeiro, depois nós vamos fazendo aqueles morrinhos, depois curvinhas, depois zezinhos, depois a gente entra nas letras, depois a gente junta as letras e forma a palavra, depois a gente junta as palavras e forma uma frase, e assim por diante. Então, o estudo da numerologia também é assim, né? Então, não é só assistindo a uma aula, ou assistindo uma aula no YouTube, uma coisa assim, que vocês vão aprender sobre a numerologia, né? Então, precisa de aprender, pegar o lápis e ir aprendendo, né, passo a passo. Então, agora nós vamos ver, né, falar sobre a construção da identidade, né. Bom, nós vamos começar do 0 a 1 ano, né. Nessa idade, a criança, ela está o quê? Centrada nela, né. O mundo todo gira em torno dela, tudo funciona para ela, né, para atender às necessidades dela. Aí, aos 2 anos, né, ela já começa a ter a percepção do outro, né, porque aí o mundo já não é só ela, né, o mundo tem o outro. Então, aos 2 anos é quando a criança já começa a fazer escolhas, né, quando ela começa a falar, no 1 ano ela fala não, né, aos 2 anos, ela já começa a trabalhar essa diferenciação, e ela começa a dizer o sim e começa a dizer o não. Mesmo que às vezes ela não tenha formado ainda o significado desses conceitos aí, mas ela começa a trabalhar essa diferenciação, ela e o outro, ela e o mundo, ela e o objeto, né? E aí, depois, aos 3 anos, começa essa consciência dos pais, né? Ou essa tríade. Aos 3 anos também, o que pode acontecer é a chegada de um irmão. Então, aos 3 anos, ela começa o quê? A se expressar mais, a se colocar mais, né? Ela começa o quê? A aprimorar o desenvolvimento dela motor, né? Ela começa a aprender a ter que dividir, né? Aos 4 anos, né, ela já começa o quê? A se estruturar. Então, ela começa a estruturar a personalidade, é a fase dos porquês, né? Então, aos 4 anos, já existe uma coordenação motora, que a gente vai falar que é uma coordenação motora grossa, né? Então, ela começa a aprender a lidar mais com esse corpo dela, ela começa a dar forma às coisas, ela começa a construir, né? Começa a jogar, começa a ter outras curiosidades, então ela começa a se estruturar. Aos 5 anos, ela já começa a ter autonomia, ela está mais curiosa, ela tem um domínio maior sobre o corpo dela, sobre os movimentos dela, né? Aos 5 anos é aquele que busca, aquele que vai, ela está mais curiosa, né? Então, ela vai em busca de saciar essa curiosidade dela, ela fica atenta a tudo que está em volta dela. Aos 6 anos, né, ela já começa a viver essa pacificação interna aí, né, porque começa o quê? A formação dos grupos, ela começa a desenvolver uma forma de relacionar com o outro.
né? Aos 7 anos, tá aí escola, movimento, né? Aos 7 anos, até aí ela já começou o quê? A desenvolver mais essa motricidade mais fina, né? E aos 7 anos ela já começa o quê? A enfrentar os testes, porque ela está na escola, ela tem provinha mesmo, que vale ponto, ela tem que dar conta, é cobrado dela uma performance, é cobrado dela um desenvolvimento, não é isso? Então, aos 7 anos, existe essa busca desse conhecimento e aplicar isso na vida. A criança de 7 anos aprendeu na escola, ela vai para casa e ela vai falar sobre isso, né? E ela começa a tentar aplicar aquilo que ela aprende, né? Ela começa também aí a ter as respostas, ela começa a questionar algumas coisas dentro da capacidade dela, tá, gente? Aí, aos 8 anos, é o ano dessa reciclagem dessa infância. Ela começa a abrir mais o campo de ação, ela já não é mais criança, já não é tão criancinha ainda, mas ela está se transformando, né? Vai abrindo a visão dela, vai se expandindo, né? E aí, aos 9, é a preparação para a adolescência. Ela começa a ter que desapegar de alguns comportamentos muito infantis para poder seguir para a próxima etapa, né? E aí ela começa a viver alguns conflitos, como ser filho sem ser criancinha, né? Sem ser criança, e a alma já começa o seu processo de transição, né, de transformação, muito, muito cedo, né? Aí, né, dos 10 aos 19 anos, é a idade do ego, né? Volta ainda, né, o mundo girar em torno de mim, né? Por quê? Porque essa idade dos 10 aos 19 anos, vocês vão observar que na frente existe o número 1. E esse número 1, ele tem mais força, né? Quando a gente chegar na idade dos 20, né, o 2 está na frente. Então, o 2 impera aí. Então, os aprendizados da idade dos 10 aos 19 anos, que é a idade do ego, né, é, muito relacionada com, no início, né, os ritos de passagem. E aqui a gente pode falar dos ritos indígenas também, né, em que a criança é colocada para experimentar, né, ela é desafiada a testes físicos para se tornar um guerreiro, né? Isso acontece por volta dos 11, 12 anos. Na nossa cultura, isso começou a ficar um pouco em desuso, né? Mas também, de alguma forma, nós vivenciamos isso, né? É, nessa fase, né, o adolescente, ele vai buscar mostrar que ele é adulto, né? E aí, como que ele mostra isso? Tentando fazer coisas de adulto, mas sem ser adulto, porque ele está buscando o quê? Um pertencimento, ele quer pertencer a grupos, né? Então, ele vai cortar o cabelo de um jeito para poder pertencer àquele grupo, ele precisa ter um smartphone para poder pertencer àquela tribo, ele precisa usar preto para poder ser aceito e pertencer a determinado grupo, né? Então, também é uma idade, né? Como eu falei anterior, são idades, né? Que geram muitos, muitos conflitos, né? Aos 14 anos, ele começa o quê? Uma estrutura emocional no caos, né? Porque ele começa a se estruturar emocionalmente, mas no meio de um caos, porque o que que acontece, né, aos 14? Às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? A voz muda, os pelos crescem, as mamas desenvolvem, tem aquele estirão do crescimento e que o adolescente ele fica todo descoordenado, ele precisa aprender a lidar com esse corpo dele, né?
Tem a menarca também, que às vezes ela acontece um pouquinho antes, né? Então, tudo isso, né, é um trabalho para que quando chega aos 14 anos, ela precisa o quê? Se estruturar, ela precisa se organizar emocionalmente para ela continuar seguindo adiante aí, né? Aos 15 anos, essa expansão do ir para fora, né? É, é como se ela achasse que aí ela já é independente. Então, ela quer se expressar, ela quer conhecer coisas novas, né? E é aí que mora o perigo, né? Porque às vezes ela acha que ela pode e ela arrisca muito. Nessa idade dos 15 anos, né? Existia o quê? O baile de debutantes, né? A menina debutava porque ela ia o quê? Ia ser apresentada para a sociedade. Então, é um movimento de sair de dentro de casa, né, para ser apresentada para os futuros interessados, né, aos jovens, né, da época ali, né. É o que eu falei, que hoje está um pouquinho em desuso, mas ainda existem os bailes de debutantes, né. Aos 18 anos é chamado para responsabilidade o desapego, né? Então precisa desapegar, né, de alguns padrões, né? Ele é chamado mesmo para essa responsabilidade. Né? Aos 18 anos você pode tirar uma carteira de habilitação, e isso é muita responsabilidade, porque você tem que dominar o quê? Uma máquina, né? E ao mesmo tempo que isso te dá essa liberdade, te dá essa autonomia, você precisa ser responsável para aprender a lidar com isso aí, né? Então, aí precisa aprender a pensar sobre a sua vida adulta, né? E aos 19 anos é a preparação para um novo ciclo, né? É onde ela começa a aprender a fazer escolhas, né? Então, esses 19 anos, né, que é essa transição para os 20 anos, que é a idade das escolhas. Então, aí eu gostaria que vocês fossem lembrando aí como é que foi essa fase de vocês, né, dessa idade do ego aí, né, quem se lembra de ter vivido essa explosão interna aos 14 anos, como que foi isso aí para vocês, né? Agora, dos 20 aos 29 anos de idade, a idade da escolha, né? Então, escolha de parceria, escolha de profissão, escolha de direção, o que que eu quero para o meu futuro, né? O que que eu espero do meu futuro. Então, é a fase da definição de caminhos, né? E também de fechamentos muito importantes, porque nós saímos lá do 19, não é isso? Para poder entrar em um outro ciclo aí. Então, nessa fase aí, é muito comum o quê? Casamentos, separações também, né? Vocês lembram que eu falei lá no início dos meus 29 anos, que foi um ano muito desafiador para mim, muito difícil para mim, né? Nesse ano, eu tive que tomar uma decisão, fazer uma escolha, porque é a idade das escolhas, de romper com um relacionamento que se arrastava por 10 anos, né? Então, esses 29 anos foram muito difíceis para mim, porque eu tinha que tomar uma decisão, né? E essa decisão foi tomada justamente nessa transição dos 29 para os 30 anos. Então, nesse momento aí da nossa vida, pode acontecer o quê? Mudança de carreira, mudança de escolhas de curso, escolha quem é que eu quero que caminhe junto comigo, tanto profissionalmente quanto na vida, nos relacionamentos, tá? Em relação aos amigos também, nós começamos a fazer escolhas mais de acordo com aquilo que vai nos levar para o mais, né? E aí também, nesse momento, pode acontecer um momento de despertar espiritual também, né? Nessa fase aí dos 27, 28 anos, eu me tornei budista,
né? Então, foi uma escolha muito importante para mim, né? Porque foi uma mudança de valores, de crença, de consciência, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem também em vocês, como é que foi esse ciclo de vocês dos 20 anos, né? Bom, aí, né, a gente passa para os 30 anos, 30, 39 anos, que é a idade do fazer, né? É o momento da construção, né, de efetivar aquilo que foi feito durante os 20 anos. Então, é a construção da família, ou da carreira, ou então da criação dos filhos, ou é o momento da construção de um projeto de vida. Então, nessa idade, nós precisamos usar o quê? Todo o nosso potencial para realização, tá? Então, aos 32 anos, a gente vai ver que existe o que? A possibilidade de consolidar projetos, né? De fazer algo novo, de fazer algo diferente, outras buscas, né? Porque o 3 mais o 2 vai dar 5. Então, quando a gente vai, nós vamos olhar mais lá na frente, então, quando a gente vai fazer a análise da nossa idade, nós vamos ver os números, né, da idade e a soma desses números também. Então, aos 40, aos 49 anos, é a idade da estrutura profunda, né? E aqui não dá mais para improvisar, né? Até os 30 dava para a gente improvisar, dar um jeitinho, né? Porque aos 40 anos, nós somos chamados para consolidar o que nós construímos até então. Então, aos 41 é a idade da transição de maturidade, porque o 4 traz o quê? Estrutura. Eu preciso consolidar isso. Consolidar através do quê? Do 1, né? De ter autonomia, independência, do ir, do fazer. E se eu fizer isso, vai surgir o 5 como uma solução, né? De buscar outros recursos e de realizar, né? Então, é consolidar os anos 40, né? Esse ciclo, aquilo que foi construído. E aí, né, dos 50 aos 59 anos, quem está aí nessa fase dos 50 anos, são os anos da urgência, né? O que que é isso, né? É o momento em que nós paramos para reavaliar o nosso propósito de vida, né? Nós já sonhamos, nós já fizemos escolhas, nós já idealizamos um projeto, nós já estruturamos, já concretizamos, né? E agora é o momento de buscar aquilo que ainda nós não pudemos fazer, não foi possível fazer, porque nós estávamos envolvidos com essa estruturação. Nós estávamos envolvidos com buscar segurança, consolidar nossa carreira, trazer segurança para a família, enfim, estávamos voltados para isso. Os 50 anos já pede o quê? Pede para não adiar mais aqueles sonhos, aqueles projetos. E aí a gente costuma falar que a segunda vida adulta é a transição entre o ser e o ter, né? Então, eu trabalhei muito a questão da matéria, e agora eu vou buscar, né, esse ser, buscar a minha essência, buscar aquilo que me favorece, que me traz outro tipo de realização, né? Dos 60 aos 69 anos, pede o quê? O que já aconteceu nessa idade? Já houve essa estabilização emocional, então pede o quê? Desculpa, a idade da estabilização emocional, porque é a idade para harmonizar. Já fez o que precisava ser feito e precisa agora, nesse momento, desenvolver o quê? Essa harmonização, essa diplomacia na vida e essa reflexão. Então, essa idade dos 60 anos é como
Precisamos refletir sobre tudo aquilo que foi feito, né? E a partir daí tirar o melhor. E aí, nessa idade, a idade do quê? Da aposentadoria, né? Então, nós somos chamados para refletir sobre todas as experiências, né? E buscar um equilíbrio na nossa vida. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Muito prático, para que vocês entendam um pouquinho sobre essa idade dos 60 anos, né? Eu vou dar um exemplo de fazer uma limonada, né? O ciclo 1, né? Vamos falar que o primeiro ciclo. O ciclo 1, qual que é o aprendizado? Eu resolvo fazer uma limonada. No ciclo 2, né? Eu pego o limão e o açúcar. No ciclo 3, eu pego o copo para juntar tudo, né? Vou pegar todo o resto que eu preciso e vou pensar o quê? Como é que eu vou fazer essa limonada ficar gostosa, não é isso? Quando chega no 4, eu estou com todos os ingredientes organizados e me coloco o quê? A serviço, ao trabalho. Então, me coloco o quê? Para fazer a limonada. No 5, o que que eu faço? O 5 não é mudança? Eu pego, misturo bastante a limonada, aquele conteúdo ali. E no 6, o que que eu espero? Depois que eu misturo, que eu tiro a colher dali, eu espero o quê? Eu observo decantar, né? Então, o açúcar vai decantar, ele vai descer, e aí o quê? Eu vou saborear essa limonada. Então, os 60 anos é a idade do quê? Do saborear, né? Por isso que a gente desenvolve o quê? Essa harmonização. Então, nós precisamos o quê? De um respiro, de uma reflexão para poder saborear essa vida, né? E aí vem os 70, que é a idade da consciência, né? Nós já vivemos, né, até então, todas essas experiências aí, né? Então, aos 70 anos, eu começo a viver o quê? Mais em sabedoria, mais em reflexão, né? Eu começo a colocar em movimento todo o aprendizado de todos esses ciclos. Aí, quando eu chego no 80, né, que é esse momento de centralizar, levar para o centro, para o coração aqui, para o sentir, né, eu começo a fazer um movimento para dentro, para ir para a minha essência, né. E aí, quando chega nos 90, é só se preparar para desapegar e encarar o desconhecido, né. Então, é a hora extra, né, com sapiência aí. Bom, então agora, né, vocês vão prestar atenção nisso aí, porque vocês vão começar a fazer o cálculo, né, e começar a entender a idade que vocês estão aí, né. Tudo na nossa vida gira em torno de causa, lei e efeito. Então, o primeiro número, né, que apresenta na idade, aqui nós pegamos um exemplo, que é a idade de 41 anos, né? Então, o primeiro número, ele é a causa, né? É, é de onde tudo começa. O primeiro, vocês lembram que eu falei lá na frente, que na data de nascimento nós podemos identificar como que o corpo manifesta, como que o espírito pensa, como a alma pensa e sente, e o que que o espírito espera da gente, né? Então, aqui a causa, né, nós vamos avaliar qual que é a causa, o que que precisa materializar. Se é um 4, ele precisa o quê? Se estruturar, né? Porque se não houver a estruturação, porque o número 4 está na frente, né? Ele é que traz o poder. Então, se não estruturar, eu não consigo seguir adiante. Então, depois que eu estruturo, aí vem o quê? Como pensar, como agir, né? O que que essa nossa alma espera, né? Então, é o 1, veio o 1. Então, a partir do momento em que eu estruturo, eu começo o quê? A agir.
porque eu tenho condições, eu estou estruturada, eu tenho condições o quê? Para tomar decisões, para seguir adiante. E quando eu consigo isso, eu encontro o quê? O efeito ou a solução. Então, os 41 anos pede o quê? Estrutura. Depois que eu estruturo, eu preciso agir. E aí, quando eu faço esse movimento de ação e de ir para fora, né? Eu o quê? Conquisto. Eu conquisto aquilo que eu estou buscando, tá? Agora, não existe essa conquista se eu não me estruturar e se eu não agir. Vocês estão entendendo como é que vocês vão fazer o cálculo da idade de vocês? Tá? Então, aqui a gente viu o exemplo dos 41 anos, eu vou passar para vocês o exemplo dos 42 anos, né? Então, vocês sempre vão lembrar que o primeiro número é a causa, é a materialização, né? É o que se coloca na frente. O 2 é a lei, né? O que a alma sente, como que ela vai reagir diante dessa experiência, como que ela precisa reagir diante dessa experiência, e a soma dos dois vai dar essa solução, o efeito que nós esperamos, para que a gente compreenda essa idade aí, tá? Então, se a gente não trabalhar a causa, né, nós não respeitamos a lei, né, e o efeito não vai se materializar. E aí, agora, nós temos aí o exemplo que é com 42 anos. Então, vocês estão vendo aí que o início é a mesma coisa, a causa, estruturar. Mas aí vocês vão ter uma visão de como que é diferente, a forma diferenciada, né, para poder fazer essa leitura. Quando eu falei, né, na divulgação dessa aula, né, porque 41 não é igual 42, né, como 24 não é igual 42 anos de idade, né. Então, aqui, né, o 4, ele vai pedir o quê? Estrutura, né, ele vai pedir o quê? Precisa estruturar no plano físico, precisa materializar. Mas, para estruturar, eu preciso de ter o quê? Atitudes de fazer escolhas. Está vendo que o 2 é parceria e é escolhas, não é isso? Então, eu preciso fazer boas escolhas, tanto de quem é que vai estar do meu lado, como as escolhas das alternativas que eu tenho, né? Escolher quem, escolher o que vai seguir comigo, tá? Então, eu só consigo fazer uma boa escolha se eu estou o quê? Estruturada, porque se eu estou desestruturada, qualquer coisa serve, não é isso? Então, aos 42 anos, eu preciso me estruturar para fazer boas escolhas. E aí, quando eu faço boas escolhas, o efeito vai ser o quê? É uma realização de ações estruturadas e o quê? Harmônicas. Eu vou conseguir viver aquilo que eu projetei, né, de uma forma harmônica, tá? Mas eu preciso o quê? Desses dois números para que eu consiga fazer isso, tá? Bom, aqui eu coloquei uma outra forma também da gente entender um pouquinho sobre as diferentes idades que trazem como solução, ou como resultado, ou como efeito, o número 5, né? Porque 1 e o 4 dá 5, 2 e o 3 dá 5, o 3 mais 2 vai dar 5, o 4 mais 1 vai dar 5, e 5 mais 0 vai dar 5, né? E aí, né, é importante que a gente relembre o que o João Sérgio falou na aula passada, né, que tudo na vida gira em torno de uma espiral. Nós não voltamos ao mesmo ponto, né? Nós podemos voltar ao mesmo tema, ao mesmo tipo de situação, mas nós voltamos com uma consciência diferente, porque nós não voltamos
no mesmo ponto. Então, se eu estou vivendo aqui a energia do 5, quando eu faço uma volta, eu já mudei o quê? O meu estado de consciência. Eu dei mais uma volta, eu já mudei meu estado de consciência. Eu dei mais uma volta, eu já não penso como eu pensava aos 14 anos. E assim por diante, né, até chegar aos 50 anos, e isso aí continua, né? Como eu falei anteriormente, o 5 fala de transição, fala de movimento, fala de mudança. Aqui eu dou exemplo do 5, mas nós podemos fazer isso com qualquer idade, né? Toda idade vai girar em torno desse espiral aí, né? É, então, aqui vai mostrar para vocês que aqui é o marco nessa idade que nós estamos vivendo, né? Então, ela vai mostrar nessa espiral aqui que parece que é uma repetição, mas é uma evolução. Então, a cada volta que parece que é parecido, né? Não é a mesma pessoa que retorna para esse lugar aí ou para esse ponto aí, né? É, então, uma coisa, né, que a gente sabe, né, que para a gente evoluir, a gente não pode ficar andando em círculos, né? Então, a gente anda o quê? Em espiral, né? E aí nós vamos subindo o nosso estágio, né, de evolução. Né? Então, aqui aos 14 anos, né, é o que eu coloquei, da questão da construção, da estruturação dessa identidade, que há o quê? Uma explosão, né, que é o debutante, né, quando precisa de ter algumas iniciativas para estruturar, para fazer novas buscas, porque um e 4 vai dar 5, não é isso? Aqui aos 23, geralmente a gente está o quê? Saindo da faculdade, fazendo parcerias, fazendo escolhas, para poder manifestar, para realizar, para ter autonomia, para ser independente na nossa vida. Aos 32 anos, nós precisamos o quê? Realizar através de parcerias, né? Aqui tem um 2, realizar através de parcerias, tá? Ou fazendo novas escolhas para que a gente consiga o quê? Manifestar. Aos 41 anos de idade, nós já falamos, precisa estruturar, ser firme, através de iniciativas para se tornar o quê? Independente. Aqui, né, aos 50, nós vamos ir atrás daquilo que nós queremos, né, com a experiência que nós fomos adquirindo aqui, vivendo todos esses ciclos. Bom, então, eu gostaria que vocês, nós vamos para a prática agora, tá? Eu vou deixar aqui esse slide para vocês lembrarem qual que é o aprendizado de cada número, e aí eu vou pedir, vocês já devem ter calculado aí, né? Eu quero que vocês escrevam a idade atual de vocês, façam a redução desse número para encontrar qual que é a solução, qual que é a resposta, e aí eu quero que vocês olhem para o primeiro número, observe esse número, olhe para o segundo, observe, olhe para o terceiro, que é a solução, observe e vá se perguntando, né? Eu estou vivendo essa energia que esse primeiro número me pede? Eu estou vivendo essa energia que esse segundo número está me pedindo, né? Eu estou alcançando esse resultado desse terceiro número? Comece a se perguntar isso, se perguntem também, eu estou resistindo, né? Onde eu estou bloqueando essa energia se ela não estiver fluindo? Eu estou bloqueando no corpo, que é nesse primeiro número, que está difícil, né? Eu estou bloqueando no meu sentir, no meu pensar, né? Nesse propósito daquilo que a alma quer alcançar, né? Eu estou bloqueando por medo, né? O que está acontecendo, né?
que faz com que eu estou bloqueando? Que emoção que está gerando aí, né? E pensem na solução também. O que que é preciso ajustar? Então, eu vou deixar um tempinho aí para que vocês façam essa interpretação. É importante que vocês façam, porque é só assim que vocês vão aprender, né? Como eu falei no início, a criança aprende pegando lápis, fazendo morrinho, né? Fazendo ezinho, depois letrinha, palavras. Então, é assim que vocês vão aprender a calcular. Porque se vocês aprenderem a calcular e entender qual que é a idade, não calcular, entender qual que é o aprendizado que a idade de vocês está pedindo, vocês vão poder fazer isso com a idade de outras pessoas, a idade dos filhos, a idade do marido, da esposa, da mãe, do pai, né? Para vocês entenderem qual que é a idade, meu filho está nessa idade, né? Olha o que que ele tem, o que que ele precisa aprender nessa idade aí, tá? E aí eu gostaria que vocês escrevessem, né? A minha idade é. Aí coloca a idade, e eu percebo que. E aí vocês vão colocar a percepção de vocês diante dessa análise que vocês fizeram sobre a idade de vocês. Se vocês estão, né, aprendendo, se vocês estão realizando. Então, eu trouxe como exemplo a idade de 45 anos, tá? Então, aqui é a causa, o 4 é a causa, o 5 é a lei e o 9 é o efeito ou é a solução. Então, aos 45 anos de idade, aqui está aquela tabelinha que eu coloquei para vocês lá na frente, tá? Então, o 4 vai pedir o quê? Estruturação, não é isso? O 5 vai pedir o quê? Autonomia. E o 9 vai pedir o quê? O que que espera? Fechar ciclos, né? E aí, a idade dos 45 vai mostrar o quê? É o momento de estruturar a liberdade, o movimento, para encerrar uma fase importante da vida. E aí, né, quando a gente começa a olhar para esses números, né, mas a gente começa a abstrair, a ampliar a nossa visão, nós vamos entender o quê? Que a pessoa que está com 45 anos, ela precisa o quê? Se estruturar. Ela precisa buscar a força do guerreiro, porque o 5 é o guerreiro, aquele que vai para a luta, aquele que busca, aquele que arrisca, né? Para se movimentar, para buscar alternativas. Então, a idade dos 45, eu preciso o quê? Me estruturar para o quê? Para ter essa coragem de ir buscar outras alternativas. E quando eu busco outras alternativas, eu aprendo com isso e posso me aperfeiçoar para poder fechar ciclos. Então, isso é porque eu preciso finalizar, porque é necessário finalizar algumas coisas para abrir espaço para um novo. E aí, né, qual que é a idade que vem depois dos 45 anos? É 46, né? É o 4 mais 6. Se a gente somar 4 mais 6, vai dar 1. Então, o 1 é o quê? É o início, é onde tudo começa. Então, aos 45 anos, eu preciso fechar esses ciclos aqui, porque com 46 anos, a vida vai pedir o quê? Que eu desenvolva novos projetos, que eu crie, que eu desenvolva mais autonomia, que eu desenvolva o quê? Harmonia na minha vida, que eu me volte mais para as questões familiares, entende? Então, é dessa forma que vocês vão começar o quê? A fazer essa leitura, né? Porque, assim, eu não falei que é uma espiral. Então, o conhecimento, ele é crescente, tá? Aí,
tem outra idade aqui para vocês, 65 anos, né? Então, o 6 pede o quê? A causa, né? Onde é que tudo começa? Família. E buscar o quê? A harmonização, certo? Aqui eu coloco família, mas não é só família. São os grupos que nós pertencemos, né? O grupo da escola, o grupo dos amigos, o grupo da igreja, são os grupos, né? O 5 novamente, que é movimento, e aqui vai gerar uma energia que é uma energia mais elevada, que está trazendo aqui a energia de um número mestre. Mas, nesse momento, nós não vamos trabalhar com os números mestres, tá? Em outro momento, nós podemos aprofundar nisso, ou no próprio curso, nós aprofundamos nesses ensinamentos e nesses aprendizados aqui dos números mestres. Então, aqui, nesse caso, nós vamos reduzir para o 2, porque 1 mais 1, o resultado vai dar 2. Então, a solução é 2. Então, o que que nós encontramos aqui, né? O que que é a causa, o que que é importante? Família e harmonização. Fazer um movimento para as escolhas e equilibrar as minhas emoções. Então, a busca por harmonia familiar, através de mudanças, que é o 5, resultando em decisões emocionais profundas. E aí, como que nós vamos olhar para esse 65? Nós precisamos harmonizar, né, nos harmonizar para aceitar essas mudanças, né, daquilo que é importante, né, aquilo que não é deixar ir, buscar lá fora, fazer um movimento, né, às vezes é uma idade em que a gente precisa o quê? Fazer um movimento para deixar valores, crenças, valores não, crenças, padrões que não nos servem mais, né? E quando nós fazemos esse movimento, né, nós vamos, consequentemente, trabalhar as nossas emoções, porque vão aflorar as nossas emoções. E aí, nesse momento, nós precisamos desenvolver o quê? A flexibilidade, né? A sensibilidade, para poder o quê? Adaptar ao que vem, né? Os 65 anos é como um recipiente e água, né? A água, ela vai representar essas emoções e o que que vai viver nessa idade. Então, essa água, ela vai se adaptar a qualquer recipiente que ela for colocada. Então, o aprendizado dos 65 anos é esse aí, tá? Bom, existem também, né, bom, eu vou falar um pouco que a idade, ela revela muitos aspectos da nossa vida sobre o nosso aprendizado, né? Então, se a idade já revela essa quantidade de coisinha aí que a gente viu, né? Imagina quando a gente cruza essas informações com o nome, com os ciclos anuais, né? Com a personalidade, com as experiências, com desafios, né? Então, entender a idade, o ciclo que a gente está, é só um começo, né? E aí, nessa aula, eu quis trazer para vocês para vocês perceberem que analisar a idade, né, exige entender o quê? Uma interação dos números. O mapa também é a mesma coisa. Para que a gente entenda toda essa história que o mapa conta para a gente, nós precisamos o quê? Entender como é que esses números se interagem, né? Então, se a gente pegar um número do mapa, um pontinho do mapa, como a idade, ou o número da alma, ou da missão, essa leitura vai ficar incompleta. E aí ela se torna apenas o quê? Curiosidade, né? E a curiosidade não vai nos ajudar, né? Não vai trazer a solução que a gente busca, não vai trazer essa resposta.
e às vezes pode até confundir mais do que ajudar. Então, em todas essas aulas gratuitas que a gente teve, nós falamos sobre o ano universal, o ano pessoal, sobre o que o nome revela para vocês, sobre os aprendizados da idade, né? E na próxima aula, o tema vai ser a nossa missão familiar e a nossa missão de alma. Então, nós vamos entender um pouquinho qual que é a diferença dessas duas missões aí, né? E aí, nessas aulas, o que a gente faz? A gente dá uma pincelada, né, do vasto conteúdo e as informações acabam que às vezes elas ficam um pouco soltas, né? Mas no curso a gente começa a cruzar essas idades com o caminho de origem, com os ciclos anuais, e aí a gente consegue fazer um mapa completo, né? E aí eu achei importante trazer para vocês, né, é, o, os erros que a maioria comete, eu também já cometi, né, antes de eu estudar numerologia, eu ficava naqueles ensaio e erro, pegava uma aula aqui, um ensinamento de algum, pegava um livrinho, né, e tentava desmistificar esses números aí, né, mas existem dois erros muito comuns que acontecem quando a gente fica só nessa curiosidade aí, né? Quando as informações ficam soltas, né? Então, o primeiro erro é isso, reduzir tudo mecanicamente, né? Se a pessoa não conhece o método, né? Ela não vai saber como as somas são feitas, né? E a numerologia, ela não é só a soma, né? Não são só os cálculos. A numerologia é a leitura, né? Porque somar as letrinhas, somar isso, né? É ser calculista. E isso é ser diferente de ser numerólogo, né? Então, existe um método para poder fazer a soma desses números. Hoje vocês viram, né? Para poder calcular o caminho de origem, vocês pegaram o dia, mais o mês, mais o ano. E vocês precisaram o quê? Somar cada dia do ano, encontrar um resultado, não é isso? Então, é passo a passo. Então, existe um método para fazer os cálculos. E o outro erro, né, que é interpretar o número errado. A gente, o número isolado. A gente vê muito isso, minha alma é tal, minha missão é tal, tá, minha missão é tal, e aí, o que eu faço? Quais são os caminhos? Se eu não entendo o que é a minha personalidade, como é que a minha personalidade precisa agir, o que eu preciso fazer? Se eu não entendo isso, se eu não entendo, não conheço os desafios, não conheço as experiências que eu vou passar e os desafios que eu tenho que enfrentar, eu não vou conseguir cumprir com a minha missão. Então, não adianta eu saber que a minha missão é X ou é Y, né? É como a gente fazer um bolo, né? Faz um bolo, se eu não tenho os ovos e o leite ou a manteiga, eu não consigo o quê? Dar liga no bolo, né? E a numerologia é a mesma coisa, para que vocês encontrem a resposta, né? Vocês precisam de todas as informações, de todos os ciclos, né? Para poder saber o que vocês estão vivendo, por que vocês estão vivendo, para quê, qual que é o aprendizado, né? O que vocês precisam evoluir, e é isso que o mapa vai trazendo para a gente, tá? Então, assim, e interpretar as coisas muito soltas, elas podem gerar o quê? Confusão. E aí eu entendo que a questão não é falta de informação, porque provavelmente quem está aqui já estudou, já ouviu em algum lugar, né? Então, vocês têm informação, mas talvez seja o excesso de informação seu método. Vocês não conseguem aplicar a numerologia no dia a dia de vocês, né? Então, né, vocês já devem ter percebido aqui que tem informação demais, né, e clareza demais, às vezes acaba, e clareza de menos, né, pode confundir vocês. E aí, no curso de numerologia, que é o nosso curso do Projeto Escola Gilberto Gonçalves, nós ensinamos o método, né, que é o método BEM,
É o B, que nós ensinamos a base para entender, o E, que é a estrutura para calcular, e o método para poder interpretar, né? Então, nós usamos esses três pilares para que a gente saia o quê? Da superficialidade e a gente aprofunde nisso, tá? Então, no método, na interpretação, além, logo após os cálculos, né, vocês vão entender o cruzamento desses números, né, e parar de ficar interpretar números isoladamente. Vocês vão aprender o quê? O contexto, né? Sair do lugar de curioso para poder aprender a lógica que tem por trás de um mapa numerológico, né? E esse curso, ele não foi criado para ensinar números, ele foi criado para ensinar leitura, né? E saber ler, saber interpretar um mapa com método, aí é um outro nível. Bom, nós já estamos caminhando para o final da nossa aula aqui, né? Nós estamos formando uma turma, a próxima turma, ela começa agora no dia 11 de março, as aulas são todas as quartas-feiras, de 19 às 21 horas, é ao vivo, online, a turma é reduzida para que eu possa acompanhar cada aluno, né? Durante o nosso curso, nós temos um grupo de WhatsApp para que o aluno coloque as dúvidas entre uma aula e outra, e eu, literalmente, eu pego na mão do aluno e vou trabalhando junto com ele para esclarecer todas as dúvidas. E esse curso é para quem? Para aqueles que estão buscando o autoconhecimento, né, para aplicar a numerologia no dia a dia, aplicar a numerologia no seu trabalho, na sua empresa, na sua profissão, com a sua família, né, na sua vida, para terapeutas e holísticos, para psicólogos, né, para qualquer pessoa da área de saúde que trabalha com diagnósticos. Então, o mapa numerológico, ele é excelente para o diagnóstico, porque a pessoa chega com uma questão, né, com uma dor muito grande, e o mapa numerológico vai mostrar o quê? O lugar, o ponto, né, dessa dor aí, né? Então, ele funciona como uma bússola, né, para mostrar para a pessoa esse caminho. Conhecimento não muda a vida, a decisão muda.